Fala aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui mostrando a análise do jogo de hoje contra Barcelona e Frankfurt. Eu não sei falar o nome todo de Frankfurt, tá vendo? Eu me enrolo tudinho. Bom, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu nesse jogo, a minha visão sobre os pontos, tanto os positivos quanto negativos dessa partida. E de início eu tenho que falar que hoje o Barcelona, como eu já havia falado outras vezes, teve muita dificuldade de impor o seu modelo de jogo. A gente pode assistir o jogo e tudo, ver que o tático do Frankfurt acabou praticamente blindando qualquer chance que o Barcelona conseguia impor nas suas últimas partidas, que é aquele toque rápido, curto e tudo, e com isso fazendo uma transição pelos lados e tal, para conseguir ou tocar no pé do centroavante, ou então com isso também fazer um cruzamento, mas hoje o Barcelona não conseguiu fazer isso. Praticamente o primeiro tempo todo só teve 2 finalizações e justamente por conta dessa intensidade que o Frankfurt acabou blindando, foi justamente porque, na minha visão, eu acho que a falta de um lateral direito acaba mostrando muito como é difícil jogar assim. Porque jogando com o Ronald Araújo e a Dama pelo lado direito, com certeza a gente tem muito mais forças e tudo. É muito bom para defesa e essas coisas, mas para um tático, digamos assim, de passe curto e tudo, velocidade, a gente viu que não estava muito jogado, porque se você observar bem, o Adama, toda vez quando ele pega a bola e tudo, ele tenta fazer aquelas jogadas e tal, ele é muito bom em drible e tudo, mas toda vez quando ele botava profundidade para fazer os cruzamentos ou até os toques rápidos e tudo, ele acabava se enrolando. E o Araujo também é outro jogador que é muito bom jogador, consegue jogar muito bem ali pelo lado direito e tudo, mas ele não é a especialidade dele ficar fazendo esses toques curtos e tudo, e provocando uma profundidade que o Barcelona é acostumado a fazer. E por conta disso tudo, o Frankfurt jogou um bom jogo. Jogou muito bem, tanto o primeiro tempo quanto quase metade do segundo tempo, porque eu achei que eles ficaram um pouco cansados e o Barcelona conseguiu, com as mudanças que teve, voltar a jogar um bom futebol e tudo, e conseguir até empatar o jogo. Tanto que os 2 gols que saíram na partida foram só no segundo tempo. Um foi do rebote e o outro foi o gol do Ferran Torres. E justamente falando sobre os gols que aconteceram no segundo tempo, eu acredito que quando o Barcelona sofre o primeiro gol, eu acho que o Xavi meio que ele acorda pro jogo, porque até então, até os comentaristas estavam falando que o Xavi estava demorando para fazer as mudanças. Era bem claro que o Adama não estava conseguindo jogar ali pelo lado direito, o Frankfurt estava fazendo uma boa marcação e tudo, então ele precisava resolver aquilo, porque o Frankfurt só usava aquele lado para fazer os contra-ataques e tudo, porque era onde o Barcelona estava passando por mais dificuldade. E a gente vê que o volume de jogo, tanto do Frankfurt quanto o do futebol alemão, é muito intenso, é muito alto mesmo. Eu fico até imaginando como o Villarreal conseguiu jogar bem contra o jogo contra o Bayern, porque o Bayern também é um time muito volumoso e tudo, e justamente por conta de conseguir esse volume todo contra um Barcelona, que a gente sabe que por mais que tenha jogadores novos e tudo, jogar com essa intensidade é algo muito forte, é algo que fica muito aparentado para um time que fica às vezes cansado de jogar. É só perceber como o Busquets tinha dificuldade de ir e voltar o tempo todo, porque a gente tem que reconhecer que o cara já é mais velho e tudo. Tem também o Jordi Alba. Tinha o Piqué que saiu do jogo porque acabou se lesionando. Ninguém bateu nele, ele mesmo acabou se auto-lesionando, infelizmente. E também por conta dos zagueiros, que eram muito fortes e tudo para ficar fazendo essa transição de ir para frente e voltar o tempo todo. Algo que o Frankfurt estava impondo no jogo era muito complicado. E falando dos pontos individuais da partida, eu acredito que hoje praticamente 2 jogadores acabaram se mostrando os bons jogadores do Barcelona, que foi justamente tanto o Eric Garcia quanto o Dembélé. O Eric Garcia, quando ele volta da lesão, ele acaba voltando com um ritmo de jogo ainda baixo e tudo. Ele acaba dando aquele deslize que acredita no gol do Espanhol e tudo. Mas depois disso, ele voltando a ter o ritmo e tudo, acabou jogando muito bem, fazendo justamente o que um zagueiro precisa fazer, que é jogar com os pés e justamente acabar defendendo muito bem. Nesse jogo específico, o Eric Garcia defendeu muito bem. Eu acho até uma coisa muito chata, porque a galera da imprensa e tudo, e também os comentaristas, acabavam até desmistificando o Eric Garcia, falando que faltava ainda confiança para um jogador do nível que ele era e tudo. E hoje ele jogou com bastante confiança. Até nesse jogo mesmo, estava falando que ele não estava jogando com confiança. E jogou sim com confiança, foi o melhor zagueiro da partida. O Lenglet entrou muito mal na partida, não conseguiu ditar o ritmo do jogo e tudo.
Infelizmente o Piqué acabou saindo, era uma das melhores partidas que ele vinha fazendo, era justamente com o Xavi como técnico. Então acredito que, se não for nada grave, ele vai voltar depois, porque praticamente é ele e Ronald Araújo ali como os titulares, e Eric Garcia fica no terceiro pódio. E falando de outra atuação de um jogador específico, foi justamente do Dembélé. O Dembélé, quando ele entra, justamente ele muda o jogo todo, porque ele estava conseguindo fazer coisa que até então o Pedri não estava conseguindo fazer, que era justamente pegar a bola e tudo, fazer os passes curtos e tal, e também jogar ali pelo meio do campo e tudo, então pelo lado direito. Tanto que o passe do gol e tudo sai dos pés do Dembélé. Ele enxerga o Frenkie de Jong, ele joga pro Frenkie de Jong a bola e tudo, Frenkie de Jong faz a tabela com o Ferran Torres e sai um golaço do Barcelona. Um gol de mão do Xavi, né, digamos assim. Então é isso, pessoal, a gente tem que ver agora nas próximas partidas. O Barcelona vai pegar o Levante dia 10. Eu acredito que não vai ser um jogo muito difícil de se enfrentar. O Levante está passando por uma dificuldade na La Liga e tudo. Eu acho até que o Xavi vai fazer algumas rotações, ou até pensar muito bem justamente como é jogar sem um lateral direito específico, jogar com os 3 zagueiros ou algo parecido. E também ver se o Piqué não aconteceu nada de grave com ele, porque, como eu já havia falado, era um dos melhores zagueiros que vinha atuando na era Xavi, até na carreira do Piqué, porque ele estava tendo muitas baixas até então, mas agora vem jogando muito bem, fazendo gols e tudo, então tomara que não seja nada de grave. E justamente o ponto final é tentar passar na Europa League. Eu acredito que o Frankfurt vai ser um time bastante enjoado na casa do Barcelona e tudo, e é uma coisa até interessante, porque o Frankfurt, ele acabou decidindo grande parte das partidas na Europa League fora de casa. Ele ainda não perdeu na Europa League, então é uma coisa interessante de se ver, mas não ficar com muito medo. Também o Galatasaray é a mesma coisa. Não tinha perdido ainda na Europa League e tudo, e o Barcelona meteu de 4. Então é um jogo assim para a gente ver se o Xavi vai conseguir repensar, né, no tático dele e tudo, que eu acho que hoje ele demorou para ver o que o jogo ditava, o que precisava ser e tudo, e ver como é que vai ser nas próximas partidas. Até então, muito obrigado por estar até aqui. Não se esqueça de clicar no gostei. Também se inscreva no canal e comente aí embaixo o que você achou do Barcelona. Até mais!